ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A graça e a paz de Cristo Jesus. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede nesta noite. Agradecemos ao pastor Sidney, que mais uma vez nos deu a credibilidade
para trazer uma palavra da parte de Deus. Que Deus continue abençoando o seu ministério abundantemente e toda a trajetória da sua vida. Queridos irmãos, nós vivemos em uma geração que quer tudo rápido, tudo para ontem. As pessoas não sabem esperar, elas não querem esperar. Muitos de nós exigimos que Deus faça as nossas vontades assim que acabamos de orar. Queridos, existem situações em que somos obrigados a esperar por um tempo, porque as coisas de Deus não acontecem no nosso tempo, mas no tempo dele. Eu convido a igreja a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Marcos, capítulo 4, e o versículo 35. A palavra diz que em tudo dai graças. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde. Em outra versão diz: naquele dia, ao anoitecer, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Continuando no capítulo 5, versículo 1. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias ninguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. E quando de longe viu a Jesus, correu e o adorou. Queridos, eu dei um nome para a temática desta noite: aprendendo a esperar o tempo de Deus. Amados irmãos,
A Bíblia diz, no capítulo 3, do livro de Eclesiastes, que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E tudo o que acontece em nossa vida está diante daquele que prometeu cuidar de nós. Queridos irmãos, a nossa vida, ela não está predestinada para a derrota. A nossa vida não está selada para o fracasso. Pelo contrário, a palavra nos diz que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Mas é importante lembrar que a Bíblia, ela é mais precisa do que o relógio mais perfeito que existe. A Bíblia nunca se adianta ou se atrasa. Portanto, a Bíblia, ela é precisa, ela é perfeita e, acima de tudo, ela é simples. Nela não há excessos, nela não há elementos desnecessários. Por isso, Jesus afirmou que nada poderia ser acrescentado a ela. E se alguém acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, conforme está escrito no capítulo 22 do livro do Apocalipse. Igreja, essa verdade que acabamos de descrever nesta noite nos ensina que a cronologia bíblica, ela foi preparada pelo Espírito Santo de Deus. Deus, o Pai, nunca agiu fora do tempo. Jesus, o Filho, jamais fez sinal algum fora de hora. Cada passo seu, cada palavra sua, cada viagem que fazia, tinha uma razão de ser. E o texto lido nesta noite diz que naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para o outro lado do mar. Naquele dia, igreja, é tudo no tempo de Deus. Portanto, queridos irmãos, não se desespere. Espera com paciência no Senhor a tua bênção chegar. Porque a palavra de Deus nunca falhou. E tudo que Deus prometeu se cumpriu. Ele disse que mandaria o dilúvio. E mandou. Disse
que destruiria Sodoma e Gomorra, e destruiu. Disse que a semente de Abraão ficaria escrava 400 anos no Egito, e ficou. Disse que daria Canaã em possessão a Israel, e deu. Também disse que mandaria o seu filho unigênito para morrer em lugar do pecador. E tudo aconteceu com precisão no tempo dele. Certamente, as bênçãos de Deus para a minha e para a tua vida vai se cumprir no tempo de Deus. Você crê nisso? Mas voltando ao texto, queridos irmãos, eu fico imaginando naquele dia, quando tudo parecia normal, o Espírito Santo de Deus mostrou a Jesus que do outro lado do mar havia um homem que precisava de ajuda. Um homem que não vivia uma existência condenada, sem planos, sem propósito, sem futuro, sem nada. Mas, queridos irmãos, há um detalhe no texto que chama a nossa atenção. O texto diz: ao anoitecer. Podemos concluir nessa passagem que o momento não era propício. O momento não era oportuno para uma viagem de barco à noite. Jesus, ele não estava em um navio cercado de conforto. A sua condução, o seu meio de transporte era frágil, sem recursos necessários para uma travessia segura. Mas naquele momento, ao anoitecer, Jesus dá uma ordem: passemos para o outro lado do mar. E a Bíblia diz que eles atravessaram o mar, e nem a escuridão, nem a maré, nem as tempestades, nada pôde impedir aquela travessia. Sabe por quê, igreja? Porque tinha um propósito divino para aquele homem naquele dia. Isso significa dizer que o meu dia e o teu dia também vai chegar. Se você crê, diga amém. Mas voltando a falar do texto, e chegando Jesus do outro lado do mar, ele encontrou o homem que estava com o espírito imundo, um homem possesso. O texto diz que aquele homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Mas o que chama a nossa atenção nessa passagem bíblica é a precisão da palavra de Deus. No versículo 6 do capítulo 5, diz que aquele homem veio ao encontro de Jesus e o adorou. Você sabe por que aquele homem adorou a Jesus, queridos?
porque Jesus é Deus e só Deus pode ser adorado. Eu fico imaginando a paz que aquele homem sentiu naquele dia. Essa paz que só encontramos em Jesus. Meu querido irmão e minha querida irmã, talvez nesta noite você se encontre do outro lado do mar, precisando de ajuda. Está do outro lado, não é fácil. Está do outro lado, é estar sozinho, sem oportunidades, sem perspectivas. E muitas vezes esses sentimentos nos dominam. Muitas vezes pedimos a cura e essa não vem. Pedimos soluções rápidas e elas demoram. Às vezes, há momentos em que nos perguntamos: será que Deus está vendo a nossa situação? Mas nesta noite, eu gostaria de plantar no teu coração uma palavra de ânimo, de fé, de esperança. Saiba que Deus continua no controle de todas as coisas e Ele não permitirá que os teus sonhos terminem em lágrimas, porque Ele se importa com você. E se Ele se importa com você, é porque Ele te ama. Infelizmente, para muitos, a vida já perdeu o sentido. A vida já perdeu a razão de ser. E muitos estão vivendo assim, sem esperança. A sabedoria humana ensina que a esperança é a última que morre. Mas eu gostaria de te dizer nesta noite que ela morre sim. Sabe por quê? Porque ela está fundamentada no homem. Mas a nossa esperança, a esperança da igreja, está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você crê, aplauda a Ele, querido. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, disse: ponha toda vossa esperança em Cristo. Queridos irmãos, no mundo dos negócios, o risco de um mau investimento está sempre presente. Quem vive do comércio sabe muito bem disso. Agora, em relação ao reino de Deus, o conselho é outro. A palavra de Deus recomenda: ponha toda vossa esperança em Cristo Jesus. A palavra não pede para você investir uma parte da esperança,
mas a depositar tudo nele. Igreja, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque Ele vive. E porque Ele vive, podemos crer no amanhã. O ateu diz que Deus não existe. Mas o crente sabe que Deus existe e afirma: nele vivemos, nele existimos e nele nos movemos. Se você crê, aplauda Jesus, queridos. Meu querido irmão e minha querida irmã, confie no tempo de Deus. A confiança requer que você coloque a sua agenda nas mãos de Deus, crendo que o tempo dele é perfeito para todas as coisas em sua vida. Meu querido irmão, eu não sei que pesadas cargas você está passando na tua vida. Talvez você esteja se perguntando: por que eu tenho que passar por tudo isso? Mas sabendo disso, o nosso querido e amado Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, a rocha ferida de Meribá, ele te faz um convite nesta noite. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele também te convida a lançar sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Isso é amor. Igreja, nós não temos a noção do quanto somos importantes para Deus. Sabe por quê, igreja? Porque fomos comprados por um alto preço. O sangue de Jesus foi o preço pago pelos nossos pecados. Você consegue imaginar isso? Meu querido irmão, você foi escolhido por Deus para ser um vencedor. Por isso, queridos, não há motivos para temer. Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conhece. Querido, Deus te conhece e sabe tudo a teu respeito. Ele sabe quando você está triste, sem dinheiro para pagar as contas. Ele sabe quando você está enfrentando crise no teu relacionamento. Ele também conhece
os teus sonhos mais íntimos e sabe como realizá-los no tempo dele, porque ele é Deus. O poder é dele, a soberania é dele, a majestade é dele, a tua vida é dele. A palavra diz que ele gravou o teu nome nas palmas de suas mãos. Você consegue imaginar a profundidade desse amor? Ele fez cair os muros de Jericó para abençoar o seu povo. Agora escute, igreja. E cairão todos os obstáculos que o inimigo construir para impedir as bênçãos de Deus na minha e na tua vida. Amém, igreja? Jesus Cristo, ele não te esqueceu. Pelo contrário, seus braços estarão sempre abertos, como estiveram naquela cruz, para te abraçar, te dar guarida. Ele está preparado a qualquer hora do dia ou da noite para atravessar mares, romper a escuridão, repreender a natureza quando está em jogo a vida de um filho seu. Querido irmão, continue acreditando, porque no tempo dele, portas se abrirão e rios de águas vivas fluirão do teu interior. Por isso, querido irmão, não desanime, não desista de viver, não abandone a esperança, porque aquele que está no comando da tua vida é o Senhor da vida. Aplauda ele, querido. Naquele dia foi o tempo de Deus para abençoar aquele homem do outro lado do mar. O texto diz que aquele homem foi ao encontro de Jesus e o adorou. Meu querido irmão, pessoas que nos visitam nesta noite, é preciso ir ao encontro de Jesus. É preciso adorar o Rei Jesus, porque em Cristo a vitória não é uma probabilidade, mas uma certeza absoluta. Convidamos o Ministério de Louvor. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mas certo quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, aleluia, aleluia.
vidas.